Nessa aula, estaremos dando enfoque para a teoria e a prática da psicologia, sob a perspectiva dos direitos humanos e, via de consequência, esse estudo nos trará embasamento para falarmos acerca das violações de direitos humanos na área da psicologia. Bem, como referência das nossas aulas, de nossos estudos, nós iremos usar da Cartilha de Direitos Humanos na prática profissional dos psicólogos, adotada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Bom, então, no primeiro momento, vamos tratar aí da psicologia aplicada ao judiciário e qual a sua importância. Bem, a psicologia hoje para o judiciário é de suma importância. São vários os temas e de diversas áreas que requerem a participação do psicólogo como para orientar, para poder direcionar os trabalhos e dar um parecer, um laudo técnico, com o fim de ajudar o juiz na sua sentença e até dirimir conflitos ou buscar aí uma conciliação entre as partes. Alguns desses temas que a gente pode falar de referência seria na vara de família. Tem crescido muito os casos envolvendo abandono afetivo, alienação parental. Nós temos nas varas cíveis crimes ou ilícitos, porque no civil a gente não trabalha diretamente com crime, mas com ilícito civil, por exemplo, relativos ao bullying. Nós temos aí outras situações que requerem a atuação do psicólogo, por exemplo, quanto à questão da redução da maioridade penal. Isso porque o direito brasileiro, ao considerar a pessoa maior em termos de idade, ele lhe dá capacidade, no caso civil, para os atos da vida civil. Essa capacidade no direito pátrio, ela é alcançada aos 18 anos, porque o critério que se utiliza para dizer que antes dos 18 anos o indivíduo é considerado incapaz, pelo menos civilmente, para os atos da vida civil, é um critério biopsicológico, porque entende-se que biologicamente ele não estaria todo formado para compreender o ilícito que ele, ou as suas decisões cíveis ou obrigações cíveis. No caso do crime, é da mesma forma. Antes dos 18 anos, o indivíduo não pratica crime, mas ele pratica ato infracional, justamente porque compreende nesse critério biopsicológico que ele não tem uma cognição toda desenvolvida para poder compreender que o ato que ele está praticando é crime. Por isso que a gente tem aí no direito brasileiro o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança compreendida de 0 a 12 anos e o adolescente de 12 anos até os 18 anos. Bom, esses critérios, então, fazendo nossa colocação para a área da psicologia, o critério psicológico é exatamente o que faz a necessidade de ter esse profissional para estar conduzindo os trabalhos, os estudos, para realmente poder dizer se o indivíduo com 16 anos pode ser ainda tratado como incapaz por não ter aí sua cognição toda formada e de maneira tal que ele possa compreender seja os atos civis, seja os atos penais, né? Fazendo aí uma observação quanto aos atos civis, como isso é incoerente, o indivíduo com 16 anos, ele não pode praticar certos atos da vida civil justamente em razão de sua incapacidade, mas ele pode votar. Então fica aí a questão, será que ele não tem cognição suficiente para determinados atos da vida civil, mas ele pode votar? Qual que seria mais grave aí num contexto social? Bom, fica aí a reflexão. Outros temas que a gente tem importantes para trabalhar seria, por exemplo, da guarda compartilhada.
Outros temas que têm crescido muito na área do direito do trabalho, que precisa desse profissional, que é o bullying, o assédio moral. E esse assédio moral, ele desenvolve doenças específicas do trabalho, em que o indivíduo, ele não consegue sequer pisar no trabalho por condições dessa situação, do que o trabalho trouxe para ele. Por exemplo, nós temos aí a síndrome de Burnout, né? Que seria esse distúrbio de caráter depressivo, que ele é precedido por um esgotamento físico ou mental intenso e que tem crescido muito, principalmente em épocas de crise, por conta das pressões, da pressão que o indivíduo sofre ali, do medo de perder o emprego, e ali ele pode desenvolver esse tipo de síndrome. Bom, então, são vários os temas que a gente requer o profissional da área da psicologia nesse campo do judiciário. Por isso que esse primeiro recorte nesse momento, para que possamos compreender e começar a falar de violação de direitos humanos na prática da psicologia, é que é necessário a gente partir dessa questão do judiciário. Bom, já que vamos partir dessa psicologia aplicada ao judiciário, merece lembrar aqui que a profissão do psicólogo, ela foi oficializada no Brasil pela Lei 4.119 em 1962. E houve uma razão para que fosse oficializado o cargo do psicólogo. Uma das razões é que desde a década de 50, esse profissional era procurado para proferir pareceres técnicos acerca de perfis psicológicos. Então, o país passava por uma fase em que de ditadura, de militarismo, em que eram feitos perfis psicológicos para que o indivíduo se ajustasse sua conduta naquilo que a sociedade entendia como normal. Aquele indivíduo que não se enquadrava naquela conduta, ele era encaminhado para os manicômios judiciários e ali ele era tratado, né? Se ele tivesse um perfil dentro desse parecer desse psicólogo que não se enquadrasse na normalidade, ele era tido como anormal, vulgo naquela época chamado de doido, né? Tanto é que o Código Civil de 1916, ele tratava um dos casos de incapacidade, o que ele chamava de loucos de todo gênero. Quem que eram loucos de todo gênero? Exatamente esses indivíduos que eram tidos por anormais, e era de todo gênero porque envolvia uma série de distúrbios psicológicos que eram traçados aí nesses perfis aí, e que nesses casos o indivíduo, ao invés, por exemplo, de ser preso ou de responder por um ilícito civil ou penal, ele era encaminhado para esse tratamento nos manicômios judiciários. Lembrando que a dimensão subjetiva é a sustentação do mundo e da sua existência. Como eu compreendo esse mundo, essa existência, é que o sustenta. Bom, portanto, cabe à psicologia desvelar esses mecanismos subjetivos através dos quais se produzem legitimações e invalidações de práticas sociais. E essas legitimações e invalidações de práticas sociais acabam, elas que mutilam os direitos humanos. Por eu validar ou legitimar ou invalidar determinada prática, eu acabo violando direitos humanos. Quando eu critico determinada cultura, quando eu invalido, desmereço determinado grupo no seu enquadramento, na sua socialização, eu acabo ferindo os direitos humanos daquele determinado grupo. Bom, por isso, dessa preocupação dos direitos humanos dialogar com a psicologia, porque os saberes e as práticas desses psicólogos, eles têm que ser comprometidos exatamente com a busca da garantia da dignidade humana. Bom, a psicologia jurídica, então, ela, desde a década de 50, ela tem se utilizado, tem sido uma ferramenta importante
para a avaliação e diagnóstico naquela época do que a gente conhecia como criminosos e infratores. Porém, essas avaliações e diagnósticos cresceram muito, né? Hoje, principalmente na vara de família, com o exemplo da violência doméstica, inclusive aqui em Anápolis já tem vara especializada de violência doméstica que cuida de assuntos específicos dessa área familiar e que também requerem a ajuda e o trabalho do psicólogo para tecer o seu parecer nesse sentido, né? Bom, portanto, desde a década de 50, qual foi o objetivo de agregar, de levar a psicologia para o judiciário? Exatamente, ao traçar esse perfil psicológico do indivíduo, eu estava partindo aí de uma dicotomia que até então era a crença do certo e errado, e para que a psicologia fosse firmada como uma ferramenta de adequação e ajustamento do homem àquela sociedade. Bom, nesse propósito de ferramenta de adequar e ajustar o indivíduo àquela sociedade, é que a psicologia passou, nas suas teorias, a coisificar conceitos. Isso naquela época. Obviamente, hoje nós temos outras e várias teorias que vão em confronto ao que era doutrinado, ao que era ensinado naquela época da psicologia, quando ela foi elevada a profissão do psicólogo, né? Então houve, claro, uma evolução nessas teorias e na concepção dessa atuação do psicólogo. Por essa razão é que a gente está falando aqui da Cartilha de Direitos Humanos, da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, justamente por isso. O objetivo, desde então, foi rever essa dicotomia entre certo e errado e o uso da psicologia como ferramenta de adequação e ajustamento do homem, né, para uma sociedade X. Bom, mas lá nos idos da década de 50, essa crença do certo e errado, ela partia de conceitos morais considerados, reificados, né, coisificados, e que fundamentavam essas práticas psicológicas, tidas como universais, naturais, indivíduos ahistóricos, apoiados nesses critérios dicotômicos, e que instituía modelos de ser e estar no mundo, segundo esses padrões de normalidade, que eram tidos como único e verdadeiro. Esses padrões tidos então como únicos e verdadeiros eram tidos como o certo, o correto. Tudo que fugia a esses padrões tidos como únicos e verdadeiros eram tidos como errados, né? E ali você desenvolvia aí os perfis psicológicos da normalidade. Bom, nesse modelo de critério dicotômico, de ajustamento de conduta, trouxe um grande problema, que foi a legitimação da superioridade de um saber que era considerado e afirmado como único e correto, e inferiorizando e desqualificando os outros que eram tidos como diferentes. Portanto, o diferente era tratado como anormal. E aí, isso levava a uma situação muito grave, em que várias pessoas foram punidas por não se ajustarem socialmente, sem que isso fosse considerado de fato um crime que elas tivessem cometido ou um ato ilícito, mas o simples perfil que era traçado ali era justificador do isolamento desse indivíduo que era tratado como um infrator. Bom, falando disso, eu vou dar um exemplo dessa situação e peço a vocês que assistam o filme Bicho de Sete Cabeças, porque ele vai relatar muito bem esse perfil psicológico e o que aconteceu naquela época com aquele personagem do filme, e que era uma situação, infelizmente, prática no Brasil, né? Recentemente,
tem sido feito tem um movimento contra os manicômios judiciários, né? Tanto é que esse movimento, por conta desse movimento, a gente nem fala mais, nem se usa essa expressão manicômio judiciário, mas sim hospital psiquiátrico. Porém, muitas práticas ainda desenvolvidas nesses hospitais psiquiátricos judiciários ainda são práticas que reportam a essa formação, a esse perfil psicológico que era realizado aí nos idos da década de 50. Então, muitas dessas práticas são questionadas pelos direitos humanos, razão pela qual é que se foi feita essa cartilha pelo Conselho, pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, justamente preocupado com essa realidade. Lembrando o caso que eu sugeri para a gente trabalhar nesse semestre, do Damião Ximenes, que reforça essa postura, mesmo após a luta antimanicomial. Nós temos vários casos de persistência desse modelo, por exemplo, do Damião Ximenes lá em Sobral, né, na clínica Guararapes, em que ele foi vítima de abusos até vir a óbito, né? Hoje o local é referência no Brasil após as denúncias, né, de maus tratos, de abusos de direitos humanos, é considerado referência hoje. E então ele conseguiu, aquele local conseguiu mudar essa visão ainda enraigada nessa época da construção desse perfil, né, do que era trabalhado na psicologia, como era feito trabalhado esses conceitos. Então isso foi mudando, né, com o posicionamento, a firmeza dos direitos humanos, o trabalho dos direitos humanos em cima do profissional da psicologia, da área da psicologia, justamente preocupado com o avanço das doenças da psique, já pensando naquela época que esse avanço chegaria ao ponto de ser considerado uma doença do século, né? Hoje as doenças da psique estão perdendo apenas para o Covid-19, né? Mas a gente nem sabe até quando, porque a questão de reclusão e tudo mais. Por isso, volto a repetir a importância do profissional, do psicólogo hoje para o mundo, né? Vai crescer muitos casos, a gente considera como doenças desse século realmente as doenças da psique. Bom, nós temos aqui então, naquela época em que os cursos de psicologia eram formados, eles tinham por paradigma exatamente essa estrutura do modo de ser do indivíduo, de uma única possibilidade de existência, e que tudo que se passava com o indivíduo era remetido ao interior. Então vivia aí a tirania da intimidade. Se a pessoa, por exemplo, estava perturbada da cabeça, o objetivo era saber o que estava acontecendo no seu interior, para trabalhar esse interior e ver o que poderia mudar. Quando passou-se a perceber que questões sociais afetam tanto quanto questões da intimidade e que podem trazer problemas sérios para a psique do indivíduo, né? O estresse da vida moderna, a correria do dia a dia, a falta de diálogo, o isolamento, tudo isso são questões sociais que também afetam muito antes do que a própria intimidade, como razões desses distúrbios da psique. Bom, o modo de ser do indivíduo, o intimismo, então, eles caminharam juntos com a psicologização do social e familiarização. Os indivíduos e suas múltiplas relações passaram a ser explicados unicamente do ponto de vista psicológico existencial.
sendo levados em consideração o psiquismo e os processos de centramento do núcleo familiar fechados em si mesmo, seu funcionamento, sua forma de estruturação, tudo isso passou a ser explicações plausíveis, responsáveis pela saúde mental de seus membros. E tudo que pudesse fugir desse modelo, instituído como universal e verdadeiro, passou a ser desqualificado e se tornava perigoso. Bom, a questão é, será que eu posso reduzir, então, toda a saúde mental do indivíduo a questões de seu intimismo e a questões de sua familiarização? Será que eu posso reduzir? Isso não seria um reducionismo muito grande, levar ao ponto de que a saúde mental do indivíduo ela está condicionada ao seu intimismo e a seu processo de familiarização? Pensando nisso, é que eu termino esse tópico aqui com a seguinte indagação: como pensar a psicologia jurídica nessa lógica aliada à luta dos direitos humanos? Por que dessa indagação? Porque nós temos aqui, dentro da Constituição Federal, o sistema de assistência social, e que nunca se foi falado tanto nessa época, né, do Covid. Pelo sistema de assistência social, o direito repassa algumas garantias aos indivíduos através de alguns sistemas, como a Seguridade Social, que é quando a gente tem o INSS, nós temos o SUS, que é o Sistema Único da Saúde, e todos eles compõem aí o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Quando a gente fala do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, a gente está falando aí de dois órgãos que são referência ao falar do SUAS, que é o CRAS e o CREAS, né? Que são centros de referência de assistência social, no caso do CRAS, e do CREAS seria centro de referência especializado de assistência social. Enquanto o CRAS tem por objetivo a prevenção da violência, o CREAS ele já vai nas situações em que a violência foi constatada. Por que eu estou falando desses dois órgãos aí a título de exemplo, que compõem o SUAS, que é normatizado na Constituição Federal Democrática de 1988? Porque toda a estrutura e o padrão de compreensão e a sistematização do SUAS, ele parte exatamente da família. Ou seja, a observação para tratar o indivíduo nas suas mais diversas formas de violência é partir da sua organização familiar. Ou seja, se esse indivíduo é socializado na família, a busca do CRAS, do CRES, seria resolver esse contexto familiar, tentar ajudar a família, partindo do pressuposto que a família organizada vai resolver vários focos de violência para não se chegar ao caso de levar esse indivíduo para o CREAS. Porém, exatamente essa é a razão de que estamos questionando esse tema e falando aqui da psicologia aliada ao judiciário. Nós sabemos que muitas das questões que o indivíduo passa e que leva ele a ser vítima ou o prolator dessa violência, ela tem razões de ordem social. Não adianta eu ter uma família estruturada, eu tenho o pai que trabalha, a mãe que trabalha, 5 filhos, mas que moram num bairro que não tem saneamento básico, não tem asfalto, não tem uma escolinha muito ruim para falar que tem no bairro, não tem um parque, tem ali só um posto de saúde. Ou seja, essas crianças vão chegar numa determinada idade X, que elas vão precisar socializar, porque é natural dela sair dessa socialização da família primária e ir para secundária, e ela não tem com quem socializar. Ela vai socializar com o quê? Né? Possivelmente ali a fuga, e é natural do ser humano querer ser visto, é ali que vão ter focos de violência, pontos de droga, o boteco vai estar ali, o barzinho, enfim. Essa é a socialização que esse indivíduo vai encontrar, porque falta ali no espaço público cultura, lazer, condizente
com aquela estrutura que está se formando ali familiar. Porém, essa análise, essa realidade, ela não é computada no texto ou nessa estrutura quando ela vai ser repassada, né? Então fica aí o alerta dessas considerações acerca da luta dos direitos humanos com a questão do judiciário, em alguns desses temas, exatamente por isso. Quão distante fica a realidade, né, do que de fato acontece, dos reflexos no indivíduo, na sua psique, não partindo só do seu intimismo ou só dos seus processos de familiarização, mas sobretudo de processos sociais, e que muitas vezes são deixados de lado como se eles não interferissem nessa formação ou na vida mental do indivíduo.